Boa noite. Vamos dar início à continuidade das nossas aulas pela residência médica. Fico feliz de ver também alguns internos hoje aqui e alguns meninos da Liga também. O tema de hoje vai ser gestação pós-cirurgia bariátrica, que é um tema que vem sendo bem comum nos consultórios pelo número, a quantidade crescente de cirurgias bariátricas realizadas com o passar do tempo, né? Então, só para a gente fazer uma introdução sobre a obesidade, nós temos mais de 1 bilhão de obesos no mundo. No Brasil, cerca de 50,8% estão acima do peso. Destes, 17,5% são obesos. Somando tudo, nesse geral, 47% são mulheres, que junta tanto o grupo de sobrepeso quanto a obesidade. E a cirurgia bariátrica, então, veio como uma estratégia de perda de peso a longo prazo, naquelas pacientes que não respondem a tratamento medicamentoso ou com comorbidades, né? Hoje aqui a gente não vai tentar discutir indicações de cirurgia bariátrica, mas só uma introdução para a gente compreender as técnicas, para que a gente saiba como conduzir, tá certo? E da cirurgia bariátrica, 84% são mulheres, acaba predominando as mulheres no grupo que faz essa cirurgia. Vale lembrar que a obesidade é um acúmulo de tecido adiposo que causa um impacto negativo na saúde. É uma das principais causas de morte evitáveis. E é muito interessante que no consultório, principalmente em algumas patologias, mas pré-natal sempre, pacientes com ovário policístico, a gente tem o hábito de calcular o MC, que é o peso sobre a altura em metros ao quadrado. Nós temos parâmetros para se basear no IMC, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto. Ele é um método até um pouco falho, porque ele não considera a circunferência abdominal nem a massa muscular, que são parâmetros de muita importância, tá? Mas é o que nós temos para se basear. Deve realmente ser rotina no consultório, tá bom? Principalmente em pré-natal, para a gente estipular, estimar o ganho de peso naquela gestante, a depender do peso inicial do pré-natal. Então, como eu falei, essa tabelinha, né, ela mostra as classificações do peso, a depender do IMC, e o interesse de hoje para a gente realmente é a obesidade, sobrepeso é acima de 25 e obesidade de 30 para frente. Então, essas pacientes, realmente obesidade de severa e mórbida, acima de 40 e 30, são submetidas à cirurgia bariátrica, que serão o alvo da nossa reunião de hoje. É importante que a gente pelo menos tenha noção, para a gente sair decorando, como obstetra, sobre as técnicas, mas é importante que a gente conheça que existem 3 técnicas. Existem procedimentos restritivos, desabsortivos e procedimentos combinados, tá? Os procedimentos restritivos são aqueles que reduzem a reserva gástrica. E eles vão aumentar a saciedade por formar uma nova via de saída, que é a banda gástrica, a gastrectomia por sleeve. Procedimentos desabsortivos puros, que são pouco utilizados, porque, como o nome já diz, eles prejudicam muito a absorção. São as derivações biliopancreáticas isoladas, E, atualmente, as técnicas mais utilizadas são as técnicas combinadas, que combinam tanto procedimentos restritivos como desabsortivos, que vem a ser a derivação biliopancreática e o bypass, em Y de Roux. Qual a relação, então, da obesidade, O que ela causa realmente numa mulher, que é importante na gestação, quando ela pretende engravidar, se ela fez uma cirurgia bariátrica ou não, se ela só tem ela só tem um sobrepeso. É importante que exista uma consulta pré-concepcional para que possa ser corrigidas hábitos alimentares, trocar alguma possível medicação que ela não possa usar, como o IECA, como as estatinas, tá? Mas lembrar que a obesidade, ela é responsável pela menor frequência de ciclos ovulatórios, por uma pior qualidade dos óvulos e dos embriões, por modificações dos hormônios sexuais, modificações do metabolismo ovariano e alteração do ambiente uterino. Então, a paciente obesa, com sobrepeso, ela tem maior chance de aborto, maior chance de desfechos desfavoráveis no pré-natal. Isso também vem associado a desfechos também na gravidez em si, como aumento de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional.
da importância realmente do aconselhamento antes da gestação na paciente que ainda tem distúrbio de peso. Lembrar, eu deixei citado aqui, né, que uma das doenças que causam tudo isso, né, esses fatores que eu citei aqui, ciclos ovulatórios, a menor frequência, a síndrome de ovário policístico, né, ela é bastante associada com tudo isso, né, paciente que tem dificuldades para ovular, ele é muito associado com o IMC acima de 25, realmente com sobrepeso. Em relação à atuação hormonal na obesidade, né, é importante saber que a insulina ela vai agir sinergicamente ao LH, estimulando a esteroidogênese, tanto na teca como na granulosa, aumentando a sensibilidade da hipófise ao GnRH. A leptina, o hormônio da saciedade, né, ela atua na normalidade do eixo hipófise e hipotálamo ovariano, amplia os pulsos de LH e afeta o recrutamento dos oócitos. E outro fator hormonal envolvido é o fator de necrose tumoral alfa, que afeta também o recrutamento dos óvulos, afeta a fase folicular e afeta a implantação. Então, o distúrbio hormonal, ele também exerce influência no sistema da paciente obesa. Né? Então, a cirurgia bariátrica ela tenta reverter esses pontos negativos devido ao ganho de peso. Como eu já falei, na obesidade é o maior risco de abortamentos, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, e é considerado um pré-natal de alto risco. O que vem a ser, então, um pré-natal de alto risco? Né? São aquelas pacientes que fogem do pré-natal habitual, ou seja, são aquelas pacientes que precisam de uma atenção diferenciada, que precisam de exames diferenciados, que elas não vão seguir aquele pré-natal sem aquele pré-natal habitual que a gente costuma fazer. Ela tem exames diferentes, ela tem uma conduta diferente daquela, por isso que é um pré-natal de alto risco. Além dela precisar de mais atenção, a paciente que precisa de outros exames, precisa de outras condutas fora do nosso habitual, certo? A gente não achar que pré-natal de alto risco é aquela coisa, a paciente tem riscos, ela tem, certo? Mas o nome em si para que a gente perceba que ela precisa de condutas diferenciadas. E após uma cirurgia bariátrica, é importante que a gente entenda que existe um período de perda rápida de peso, que ele pode variar de 6 a 18 meses até a paciente alcançar um platô, que seria o período onde ela alcança um peso onde não tem mais grandes variações, né? Caso haja gestação nesse período de perda de peso rápida, as necessidades nutricionais elas podem não ser supridas. Isso pode afetar na qualidade da gestação. Então, em relação à gestação pós-bariátrica, aconselha-se o quê? Aguardar 1 ano após esse período de perda rápida, que varia por volta de 1 ano e meio, considerando assim o prazo total, né, até alcançar-se esse platô, que é o período de perda rápida, aconselha-se em torno de 1 ano e meio após a cirurgia, para que essa paciente possa engravidar sem grandes riscos. Em relação à nutrição e complementação, é um pouco diferenciado realmente. Essa paciente ela precisa manter dieta, mudanças de hábitos, isso precisa continuar para que ela não recupere peso acelerado, nem ganhe de uma forma inadequada durante o pré-natal. Existe a reposição de micronutrientes, principalmente a depender da técnica que essa paciente fez a cirurgia, né? Dos micronutrientes eu vou citar um por um isoladamente, mas é importante a gente ter atenção sobre o ferro, sobre o ácido fólico, sobre a vitamina D e a vitamina B12. Em relação ao laboratório, fora os exames do pré-natal habitual, que será pedir, sorologias, né? A gente acrescenta hemograma, que já faz parte do pré-natal habitual, ferro, ferritina, para a gente avaliar a reserva, vitamina B1, B12, folato, cálcio, a dosagem de vitamina D, TJGP, perfil lipídico, TSH, que também já faz parte do acompanhamento do pré-natal habitual, o retinol sérico e as ultrassons, certo? Lembrar que a deficiência de ferro vai ser a principal deficiência de micronutriente. A anemia, no geral, é uma anemia tanto por deficiência de B12, pela dificuldade da absorção, quanto por deficiência de ferro. Pela essa dificuldade de absorção de micronutrientes, é um pouco maior a chance de defeito do fechamento do tubo neural, por isso é importante a reposição de ácido fólico, né, falado antes da gestação. E esse fechamento ele ocorre, né, até o 28º dia pós-concepção. Então é importante que a paciente ela esteja já em uso prévio do ácido fólico.
né? Deficiência de vitamina D é importante também ser corrigido, porque ela é responsável por menor ganho de peso materno, porque querendo ou não, a paciente ela não pode ganhar muito, mas ela precisa ter um ganho de peso ao longo do pré-natal, né? Então, a deficiência de vitamina D também é associada com pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, asma, rinite e esquizofrenia na infância. Em relação à deficiência de vitamina A, responsável por danos no sistema imune e o risco de fetos PIC e neorrestritos, né? Então, é importante a gente observar que as pacientes que têm bariátrica e que têm deficiência de micronutrientes não corrigida, ela tem um maior risco de bebês pequenos para a idade gestacional ou com restrição de crescimento. Em relação ao exame que eu não citei aqui, foi o TOTG, o teste de tolerância à glicose, o teste oral. Ele não é contraindicado, mas é um exame que deve ser evitado, principalmente se a paciente tiver histórico de doping, né? Principalmente nas técnicas de Y de Hu, que a paciente ela passa muito mal depois de ingerir grande quantidade de glicose, né? É importante que, se ela realmente for fazer o exame, você veja que há necessidade, que geralmente não há, que ela seja acompanhada por um médico ao longo do exame. Assim, geralmente os laboratórios têm feito essa solicitação, né, de um dia à parte acompanhado de um médico. Mas, no geral, o TOTG ele deve ser evitado, né? O acompanhamento deve ser feito com glicemia em jejum e pós-prandial e hemoglobina glicada. Deixar o TOTG mais para as pacientes que têm ganho de peso, novamente um ganho de peso, voltam a ganhar o peso perdido, né? Selecionar bem aquelas pacientes que vão fazer o TOTG. No geral, é bom evitar. Então, aqui eu coloquei uma tabela, né, que compara uma reposição habitual da paciente pós-bariátrica no seu dia a dia e a paciente pós-bariátrica assim que ela engravida, tá? A gente percebe que as dosagens de citrato de cálcio, né, que não varia muito, de vitamina D também, que permanece a mesma necessidade, o ácido fólico, da mesma forma da reposição do habitual, o ferro elementar, né, que ela, quando engravida, precisam ser feitas doses adicionais, a depender da hemoglobina e do hematócrito. Em relação à vitamina B12, a pós-bariátrica não gestante, ela faz uma reposição de 1.000 microgramas mês intramuscular, todo mês, né? Ou 3.000 microgramas a cada 6 meses, ou, se disponível, a forma oral. Na gestação, é recomendada a reposição via oral, mas de habitual fazemos mesmo a reposição intramuscular pela facilidade de posologia. Então, vamos começar a falar dos micronutrientes isoladamente, tá? Em especial a vitamina D, que nós temos o valor considerado ideal é de 30 a 40 nos grupos de risco, né, que seria gestante, idoso. Consideramos insuficiência, dosagens, né, de 20 a 29 e deficiência, dosagens abaixo de 20. Como é feita essa reposição? Né? Na insuficiência, de 20 a 29, é feita somente a dosagem diária, que varia de 1.500 a 2.000 dia. Existe um cálculo para a gente calcular a dose mínima diária, que seria, por exemplo, o esperado, vamos botar aqui 30, menos o que a paciente tem, vezes 100. Por exemplo, a paciente com a dosagem de vitamina D de 10, o esperado dela é 30. Então, 30 menos 10, 20, vezes 100, 2.000 unidades dia. Basicamente, é esse o cálculo, tá? Só lembrar que nas pacientes com deficiência, que são dosagens abaixo de 20, precisamos primeiro fazer uma dose de ataque. Na gestante, é preferível doses fracionadas, a absorção é um pouco melhor. Mas a paciente que tem deficiência, doses abaixo de 20, é aconselhado uma dose de ataque de 50.000, de 6 a 8 semanas, e a manutenção de pelo menos 2.000 dias, também baseado nesse cálculo, né? A dose ideal, 30, menos a dose da paciente, vezes 100. Lembrar que no mercado temos doses de vitamina D, tanto gotas mais comprimido, né? De 1.000, 2.000, 5.000, 7.000 e 50.000, que facilita esse manejo na paciente. Em relação à vitamina A, na dosagem de retinol sérico, a gente considera uma deficiência abaixo de 1,05. A recomendação é a ingestão de um bife de fígado uma vez por semana, e a ingestão de folhas verdes, ou a via oral, né, que são 10.000 unidades gota,
O ruim da via oral, né, das gotas, é que não pode ultrapassar, porque a vitamina A também em doses aumentadas é teratogênico. Então, sugiro realmente somente a complementação alimentar. Em relação ao ferro, né, reposição oral, o sulfato ferroso ou os seus similares, como o fumarato, a gente tem várias medicações no mercado, onde não devemos ultrapassar a dose de 200 miligramas por dia. Caso a paciente ela ultrapasse essa dose e continue com anemia, é importante que seja feita uma terapia parenteral. O sulfato ferroso, né, que é o que é dado no sistema de saúde, de 40 miligramas, a dose do ferro elementar já é 40. Nas formulações comercializadas, pegamos a dose e dividimos por 5. Por exemplo, uma formulação de um ferro que tenha 300 miligramas, a gente divide por 5 e teremos 60 miligramas de ferro elementar, para a gente calcular a dose realmente que será absorvida, tá? Mas como eu falei no caso de anemia grave, com hemoglobina abaixo de 7, ou hemoglobina abaixo de 10 que não respondeu ao tratamento oral, mesmo você alcançando a dose máxima, ou pacientes que não toleram nenhuma formulação de ferro oral, é importante a terapia parenteral. Uma dose sugerida seria uma dose de ataque de um frasco ampola em 250 ml de soro fisiológico correndo lento em 2 horas, e 3 vezes por semana, até alcançar a hemoglobina ideal de 2 frascos ampola, diluídos em 250 ml de soro, já podendo correr mais lento em 1 hora. Em relação à vitamina B12, na cianocobalamina, temos apresentações intermusculares de 1.000 e 5.000. E nessas apresentações temos 2 tipos de ampola que vêm juntas, né? Ampolinhas juntas, uma ampolinha menorzinha, branca, transparente, onde tem B1 e B6, que a depender se a paciente tiver deficiência nessas vitaminas, precisam ser repostas também. Mas se a paciente tiver somente a deficiência de vitamina B12, onde o nosso alvo é pelo menos 400, a gente faz as ampolinhas vermelhas, que são as ampolas de B12, que seria uma ampola por semana, intramuscular, por 4 semanas, depois ela mantém uma ampola por mês. Existem formulações orais também, mas o problema da absorção desta paciente pós-bariátrica é justamente oral, né? Às vezes não tem boa resposta. Então, o ideal é que realmente seja feita a dose intramuscular. Aqui eu vou citar para vocês alguns polivitamínicos, sem citar os nomes, tá? Para a gente ver que o polivitamínico isoladamente, né, na grande maioria ou em quase todos, eles não têm as doses suficientes para essa paciente pós-bariátrica. Ela toma o polivitamínico, mas ela precisa de uma reposição externa à parte, né? Então, temos aqui, nessa primeira medicação, temos a dose baixinha de vitamina B12, né? O ferro, 30 miligramas. Se ela não tiver anemia, ele não está nem a dose ideal, pelo menos para prevenção, que seria 40. Ácido fólico, uma dose até adequada. A vitamina vitamina D, 400 unidades, né? Esse outro polivitamínico, vitamina B12 ao ferro, somente 14 miligramas, ácido fólico, uma dose também boa, né? E a vitamina D, 5 microgramas, a gente faz esse cálculo, né, que 2,5 microgramas corresponde a 100 unidades, então aqui a gente teria 200 unidades de vitamina D. Então é sempre importante, quando você for passar um polivitamínico para sua paciente, que você cheque o que tem, né, porque uns têm ácido graxo, né, como ômega 3, as vitaminas que tem, iodo, né, que é importante a reposição, então é sempre bom checar qual o tipo de polivitamínico você está passando para sua paciente. Esse outro exemplo aqui também é o ferro elementar de 20, né, vitamina D não tem. Essa outra medicação, o ferro também 14, né, o ácido fólico, a dose adequada, 200 microgramas, vitamina D também 200, então assim, praticamente em todos os polivitamínicos é necessária uma reposição externa nesse grupo de pacientes. Aqui nesse outro, ferro 30 miligramas, né? Vitamina D até que é adequada, 2.000 unidades nessa medicação. Nessa outra medicação, ferro 87, tem uma dose boa para poder fazer prevenção, né? Vitamina D também, 20 microgramas. Uma dose até bem melhor do que as outras, né? Mas é importante fazer a dosagem para saber se a paciente precisa de uma dose a mais. Aí, no caso, se ela já tomar o polivitamínico, naquele cálculo, né, da dose ideal, né, que é 30 menos o que ela tem, vezes 100, você desconta o que ela já toma no polivitamínico.
para poder fazer a reposição externa da vitamina D. Esse outro aqui, por exemplo, não tem nenhuma dos micronutrientes necessários, nem o ferro ele tem, só tem ômega 3, né? Esse outra medicação, ferro 15 microgramas, doses bem baixinhas de todos os micronutrientes. Esse outro aqui também não tem B12, não tem ferro, não tem ácido fólico, ou ácido fólico tem, mas não tem vitamina D. Esse outro, 400 de vitamina D, ácido fólico 0,6, ferro também só 30. Então, assim, é sempre importante, isso tudo tá na bula, você encontra facilmente fazendo uma busca na internet, para poder você selecionar o polivitamínico adequado para cada paciente, né? Esse último medicação que eu tô colocando, né? Tem vitamina D na dose também de 200, ácido fólico, ferro também somente 27. Então, assim, de todos que eu procurei, né? Não sei se tem algum outro, eu não encontrei nenhum polivitamínico que consiga suprir as necessidades da paciente bariátrica. E só para a gente finalizar, vou encerrar com um caso clínico, tá bom? A paciente, 37 anos, farmacêutica, casada, gestante, um beta positivo. Ela é hipertensa crônica, uso de enalapril, fez bariátrica aos 26 anos, por um IMC de 54, não sabe a técnica. Ela nega casos de câncer, pai falecido por obesidade e hipertensão, a mãe viva, diabetes tipo 2, ela menstruou aos 10, tem histórico de ciclos irregulares devido à SOP, ela usou anticoncepcional oral combinado por 24 anos. Ela está na primeira gestação, 6 semanas pela menstruação, não fuma e não bebe. No exame físico, a pressão arterial 12/9, o peso 95, o BCF ainda não é identificado ao sonar pela idade gestacional e o útero ainda não palpável. Ela também já traz alguns exames, né? Hemoglobina 11,4, a glicemia de 74, TSH 4,2, vitamina D de 21,1, B12 de 70,2 e o TJGP 20,25. A pergunta que eu faço a vocês é o que faltou de exames, qual o diagnóstico da paciente, qual a conduta e o que precisa ser observado de riscos no pré-natal. Então, vamos respondendo aqui de uma a uma, tá? Então, assim, o que faltou de exames? Vemos que daquela lista enorme que a gente falou, né? Tá faltando ferro, ferritina, B1, tá faltando B6, retinol, né? Qual o diagnóstico da paciente? Ela tem uma gestação inicial de 6 semanas, tem uma hipertensão crônica, então é importante que eu já faça a suspensão do enalapril, que é uma medicação que não pode ser usada na gestação, ou por uma metildol ou por uma nifedipina. Ela tem hipotireoidismo, a gente vê que o TSH dela é 4,2, na gestação ideal entre 2,5 e 5, entre 2,5 e 3, e faça aí aquele acompanhamento com anti-TPO para saber realmente o alvo. Então, ela tem hipotireoidismo, é importante iniciar o tratamento com a levotiroxina. Ela tem hipovitaminose D, a gente vê que tem uma vitamina D de 21, o ideal é pelo menos 30, então ela tem uma insuficiência de vitamina D, tá aqui como deficiência, mas de 20 a 30, né, de 20 a 29, é só uma insuficiência, tá com nível não tão adequado, ela não chega a ser deficiente, abaixo de 20, e o B12, que o alvo é para ser 400, o dela tá 70,2, então a gente tem todo esse diagnóstico para essa paciente. E qual a conduta, né? Suspender o enalapril, iniciar a levotiroxina para tireoide, fazer a reposição de vitamina D, a gente pode até calcular aqui, né? 30 menos 20, né? 30 menos 21, seria 9 vezes 100, 900 unidades dia. Aí você faz a reposição, né? A depender da vitamina que você vai passar. Não precisaria de tanto para ela, né? Farei reposição de B12 intramuscular, uma vez por semana por 4 semanas, depois mensal. O ácido fólico, como ela já iniciou pré-natal gestante, é importante manter a gravidez toda. A reposição já entrar com sulfato ferroso, ela está com 11,4, já inicia a reposição, né? E avaliar a delta G, que geralmente não é necessário. A paciente deu a glicemia em jejum de 74, que não sabe exato a técnica, é bom evitar.
E qual que precisa ser observado de riscos no pré-natal dessa paciente, né? Maior risco de bebês pequenos para a idade gestacional, maior risco de restrição de crescimento, de pré-eclâmpsia, anemia, certo? Então, qualquer dúvida vocês podem me enviar, estou com o chat aberto, tá certo? E eu vou mandar as referências para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição, viu? Vou parar aqui o compartilhamento.